Pessoal, começando então pelo divisor de tensão, tá? O que que é um divisor de tensão? Então, vamos partir do seguinte circuitinho, tá? Que tá aqui na figura 536. Então, nós temos aqui uma fonte e dois resistores em série, o resistor R1 e o resistor R2. O divisor de tensão, ele é um recurso muito usado em eletrônica, em eletroeletrônica, quando você precisa de um nível de tensão e muitas vezes de um nível de tensão ajustado, né? Então, você usa o divisor de tensão para isso. Mas o funcionamento dele é o seguinte, ó, você consegue ter valores diferentes aí de tensão em cada um dos resistores porque eles estão em série, né? Então, o que a gente já tinha visto na teoria dos circuitos série é que a corrente que circula pelos resistores é a mesma. Então nós estamos chamando aqui de I. Mas a diferença de potencial em cada um dos resistores ela é proporcional ao valor da resistência, né? E a soma dessas duas diferenças de potenciais vai dar o valor da diferença de potencial da fonte. Tá? Então se a gente pegar aqui para encontrar a resistência equivalente, né, resistência total, é simplesmente a soma de R1 mais R2. Tá? E como é que funciona a corrente? A corrente é a mesma. Tá? Então a corrente da fonte, que está sendo chamada aqui de IS, tá? É a mesma corrente que passa por I1, que é a mesma corrente que passa por I2, que é a razão entre a, a diferença de potencial da fonte sobre a resistência equivalente. Então E sobre RT, certo? Muito bem. Qual que é o valor da diferença de potencial em cima do resistor R1? Né? Então vamos lá. Como é que eu calculo a diferença de potencial em cima do resistor R1? Pela lei de Ohm. Então a lei de Ohm diz o seguinte, que a diferença de potencial V1 vai ser a corrente que passa pelo resistor vezes a resistência. E agora, a gente sabe que a corrente que passa pelo resistor é a razão entre a diferença de potencial total, né, da fonte sobre a resistência total. Tá? Substituir aquela equaçãozinha anterior da corrente. Então, com isso, a gente tem aqui que o V1 vai ser o quê? Vai ser o R1 que multiplica a diferença de potencial total sobre a resistência total. Tá? Então, se eu quero saber quantos volts ficam em V1, basta eu pegar e multiplicar o R1 pela diferença de potencial da fonte e dividir pela resistência equivalente, que é a soma dos dois resistores. Tá? E o mesmo vale para o V2. Então daí a gente tem uma forma genérica. Então se eu quero a tensão num resistor qualquer, Vx, que está em série, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a resistência desse resistor, multiplicar pela diferença potencial da fonte, né, que é a diferença potencial total, dividido pela resistência equivalente de todos os resistores que estão em série. Esse aqui é o divisor de tensão. Vamos pegar aqui um exemplozinho numérico, tá? Então, olha só, usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1 e V3 para o circuito da figura 538, tá? Onde é mostrado aqui na figura 58 o circuitinho que tem um resistor R1 de 2K, um resistor R2 de 5K e um resistor R3 de 8K. A diferença de potencial imposta pela fonte de tensão é de 45 volts. Muito bem. Como é que então que eu vou fazer para calcular o que ele está pedindo, que é o V1 e o V3, a diferença de potencial em cima do R1 e em cima do R3? Olha só, usando aquela regrinha lá que foi apresentada, essa aqui, ó, Vx é Rx e dividido pela resistência total. Então, o V1 vai ser o quê? Vai ser o R1 e dividido pela resistência total. Qual que é a resistência total? É a soma de 2 com 5 com 8. Vai dar 15 kg. 15 kΩ. A diferença de potencial da fonte é 45. Então, se eu quero saber em V1, e o V1 o valor dele é 2K, então vai ser 2K que multiplica 45 por 15, que vai dar 6 volts. Então, desses 45 volts, 6 volts vão estar aqui aplicados sobre o resistor R1. E o mesmo vale para o V3, né? 8 que multiplica 45 por 15, nós temos aí 24 volts. Então, desses 45 volts, 24 volts ficam em cima de V3, tá?
E o restante, se você somar aqui 6 com 24, né, são 30, os outros 15 vão ficar em cima do resistor de R2 de 5K, tá? Então dá para saber qual que é a diferença de potencial sem precisar calcular a corrente diretamente, tá? Então às vezes você quer rapidamente saber qual que é a diferença de potencial em cima de um resistor, dá para usar o divisor de tensão, tá? Vai ser muito útil na resolução dos problemas de análise de circuitos elétricos, o divisor de tensão, e também é muito útil em eletrônica quando você precisa ajustar o valor de saída de tensão, tá? Eu vou comentar sobre isso logo mais.